Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal aqui no Instagram. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião, especialista em neurocirurgia funcional, epilepsia, tratamento de pessoas com dores crônicas refratárias e também no tratamento de pessoas que sofrem que necessitam de tratamento com medicamentos à base de cannabis. Tá? O Alisson, boa noite. A Kelly Blandesfrota, também boa noite. GPAM _Y também entrou aqui. Pessoal, quero dar as boas-vindas a vocês aqui no perfil. Quem não segue o perfil, eu peço que siga, tá? A mim Modesto também acessou aqui o perfil, então estou muito feliz aí com todos vocês, tá? E eu quero pedir já para vocês, nesses minutos iniciais, em pegar esse aviãozinho que está aqui embaixo e compartilhar com pelo menos aí 3 pessoas do perfil de vocês, para a gente trazer um número cada vez maior de pessoas aqui para o perfil aqui no Instagram, tá bom? Então tragam aqui, porque aí a gente fala para a ferramenta que essa live é importante, ele vai então distribuir para um número cada vez maior de pessoas, tá bom? Pessoal, eu queria saber se está tudo bem aí com o áudio, se vocês estão ouvindo bem, se está tudo ok, para que a gente possa estar seguindo aqui com a nossa live, tá bom? Hoje um tema muito especial, porque muita gente tem pedido aí, sabe que cada vez mais as pessoas estão sofrendo aí com dores crônicas, né? Com dores crônicas, muitas vezes sem melhora com medicamento, com outros procedimentos. Então saber que existem tratamentos que não são à base de medicamentos ajuda bastante, né, as pessoas com dor crônica aí a terem qualidade de vida. Então eu estou passando aqui, vamos convidar aí todo mundo. Doutora Elis Victor está aqui, fisioterapia. Então, doutora, seja bem-vinda aqui. Se você não segue o perfil ainda, eu peço que siga, tá? Rosane Balado está aqui, Yuri Cauã, Laura Liz também está aqui. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Me digam se está tudo ok com o áudio, se vocês estão ouvindo bem aí o que eu estou falando. Nogueira Amili está aqui, Clínica FG Físio, Dona Rosane Balado também. Pessoal, sinaliza aqui. Olha, a Dona Rosane Balado já colocou aqui que ela fez fisioterapia durante muito tempo por conta disso. Então eu já quero colocar uma provocação aqui para vocês, né? Quem aqui sofre ou já sofreu ou conhece alguém que sofre com dor na coluna? Seja na coluna cervical. Então, olha, eu vou até colocar o desenhinho aqui que eu usei da outra vez, olha, da coluna. Seja na coluna cervical, na coluna torácica, na coluna lombar ou na coluna sacral. Então, quem aqui sofre com dor na coluna ou conhece alguém que sofre, que tem as suas atividades, digamos assim, limitadas por conta de dor na coluna. Então, certamente que muitas pessoas no Brasil e no mundo sofrem com dor lombar, porque ela é muito comum, né? Então, muitos pacientes vivem com dores nas costas o tempo todo, né? Com neuropatias, com a fibromialgia. Hoje mesmo eu atendi uma paciente na clínica, hoje de manhã, que sofria e sofre com fibromialgia, né? Aquela doença que praticamente, entre aspas, né, dói tudo, né? E tomando remédios e sem melhora, já com sintomas, digamos assim, emocionais, né? A pessoa já deprimida, com a baixa autoestima, já, tipo assim, fadigada. A gente vê muito esses sintomas, né? Essas alterações nas pessoas que sofrem com dores crônicas. Então, para esse grupo de pessoas que tem já, digamos assim, uma dor crônica refratária, né? Refratária, existem alternativas. Há 2 semanas nós falamos sobre a neuromodulação periférica com o Dr. Nicodemos. Semana passada nós falamos sobre
nós falamos sobre a risotomia, que é um outro caminho também que pode ser utilizado. E hoje nós vamos falar sobre a estimulação medular, tá? E o que é então a estimulação medular? Pessoal, quem tiver dúvidas, pode colocar aqui. Quem quiser fazer algum comentário, pode comentar aqui, que eu vou, digamos assim, comentar, né? Digamos assim, comentar em cima do comentário, tá bom? Então quem quiser pode colocar aqui, que vai ser um grande prazer estar comentando aí e contando aí com a participação de todos vocês, tá bom? Nunes Coelho tá aqui, boa noite. A Assunção Silva Elisângela Assunção também tá aqui. Jaqueline Moraes 04 também tá aqui. Então, pessoal, muitas pessoas sofrem com dores crônicas, muitas pessoas têm sua vida limitada por ela. Então, o Alisson aqui tá colocando, ó, vamos compartilhar a live, pessoal, tema muito importante. Isso aí, vamos pegar esse aviãozinho, pessoal, não custa nada, viu? Pega esse aviãozinho aqui e passa para pelo menos 4 ou 5 pessoas aí do perfil de vocês pra gente trazer. O Renan também tá aqui, Renan 1818 também tá aqui. Enfim, o pessoal tudo chegando aí e estamos aí compartilhando aí a live, tá? Então nós vamos falar um pouco do que é a estimulação. A Delânia também está aqui, Edna Maria está aqui, o pessoal está sempre aqui em peso, pessoal. E hoje, inclusive, é véspera de feriado, né? Então o pessoal está aqui, muito bom. Quem ainda não viajou, quem vai viajar amanhã, quem vai emendar aí a sexta-feira, obrigado aí por estarem aqui. Muito legal, muito bom ter contato aqui com vocês. Então vamos falar um pouquinho da estimulação medular, pessoal. A gente vai fazer aí meia hora, 40 minutos aí no máximo de live, também, claro, né? Para tirar todas as dúvidas de vocês. Pessoal, é o seguinte, a estimulação medular, ela funciona como se fosse um marca-passo, tá? Um marca-passo colocado na coluna, né? Mas mais especificamente próximo da medula, que é aquela região de dentro, olha, só para voltar aqui para o nosso desenhinho, olha, esse é o nosso desenhinho. Aqui dentro de onde estão saindo esses nervos, aqui dentro desse osso, existe uma estrutura nervosa chamada medula espinhal. Quem quiser ver a medula espinhal, pessoal, uma dica assim, você sabe o peixe que você compra, aquele peixe para comer, ou peixe assado, ou peixe cozido, você pode ver que dentro tem tipo um negocinho dentro da espinha, né? Dentro da coluna do peixe. Aquilo é a medula, tá? É através da medula que o cérebro manda os comandos para a pessoa poder mexer os músculos, e que também o cérebro recebe os comandos se a pessoa está sentindo dor, se a pessoa está sentindo frio, se a pessoa está sentindo calor, o que está, digamos assim, atrapalhando, né, a vida da pessoa. Então, olha, o Cauã Victor começou a seguir, obrigado, Cauã. Pessoal, quem ainda não segue aqui o perfil, siga. Assunção, boa noite, doutor, boa noite a todos, que estejamos com Deus. Me desculpa a demora, que isso, Elisângela, seja muito bem-vinda, tá? A Maria também está aqui. Pessoal, quem não segue aqui o perfil, eu peço que siga, que vai aprender muito aqui com a gente. Ah, pessoal, e olha só, nós iniciamos um quadro muito legal, viu? Ideia aí do nosso time aqui, da Mari, com a Thaís, chama Dicas da FG. Então acompanhe com a gente que toda semana vai ter uma dica muito especial aí para vocês, viu? Por exemplo, como socorrer uma pessoa que está tendo uma crise convulsiva, como socorrer uma pessoa que está tendo um derrame cerebral, como socorrer uma pessoa que bateu a cabeça muito forte, como socorrer uma pessoa que está tendo uma crise de pânico. Acompanhe aqui com a gente, viu, pessoal, as dicas da FG. Toda semana nós vamos colocar uma dica muito legal, uma coisa bem simples, bem rápida, que você nunca vai entrar na sua cabeça assim, não vai sair mais. Tenho certeza que todos vocês irão adorar aí as dicas da FG. Da FG, que é a FG Clínica, tá? Então, pessoal, aqui dentro tem a medula, tá? Aqui dentro. E de onde saem os nervos, ó. Os nervinhos aqui, ó. Eles saem de dentro do osso e vão, então, para a periferia do corpo. Então, a estimulação medular, ela é o quê?
você colocar um dispositivo aqui dentro, um eletrodo, e esse eletrodo está conectado a uma bateria, um gerador, como se fosse um marca-passo de coração, certo? E esse estimulador fica dando um estímulo elétrico que vai através do eletrodo e vai chegar na medula e ele vai bloquear, né, o sinal de dor que vem da periferia para o cérebro. Olha que interessante. Pessoal, vejam se vocês já tiveram a seguinte experiência. Você vai e encosta a mão numa chapa quente, por exemplo, ou numa panela quente, ou alguma coisa que provoque dor. O que que você faz imediatamente, claro, depois de tirar a mão daquele lugar, né? Você rapidamente passa a mão em cima ou encosta em algum objeto. Por quê? Porque quando você faz isso, você está enganando o seu cérebro, sabia disso? Você está enganando o seu cérebro. Olha, a Ingrid Reis entrou. Oi, Ingrid, seja bem-vinda. Então, quando você faz isso, você está enganando o seu cérebro. Olha que legal. Então, o seu cérebro que estava naquele momento sentindo a dor, ele passa a prestar mais atenção naquela passada de mão. Aí, momentaneamente, a sua dor melhora. Tá? Olha, pessoal, tá caindo uma chuva aqui em Belém. Aí tá dando até uns trovões para ali. Então, acontece isso. Aí, o que é que o estimulador faz quando você coloca o estímulo elétrico? Ele engana o seu cérebro, né? Ele atua aqui na medula, ele bloqueia o estímulo que vem do local da dor para a medula. Ele bloqueia. Então não há mais a passagem do estímulo, né? Não há mais a passagem do estímulo para o cérebro. E isso faz com que o cérebro pare de sentir a dor. Sabiam disso? Então, usualmente o que a gente observa quando coloca o estimulador medular é que a melhora da dor é imediata. Na hora que liga o aparelho, a dor rapidamente melhora. Então é muito importante. Olha aqui, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo aqui para vocês. Ó. Isso aqui é um exemplo de um marca-passo que pode ser usado para estimulação medular, tá? Eu não vou virar aqui de frente para não aparecer a marca, né? Não faz sentido aqui mostrar a marca, porque tem várias. Mas isso aqui é um exemplo. Olha o tamanho dele aqui, só para vocês verem, ó. O tamanho aqui do meu dedo, olha. Isso fica na pessoa. E aqui um exemplo aqui de um eletrodo, né? Claro, não é exatamente o eletrodo da estimulação medular, mas é o fiozinho que pode ser colocado aí na região da medula para poder dar o estímulo elétrico, tá? Então vejam isso aqui. Claro que para fazer aí o procedimento é preciso um procedimento cirúrgico, né? Então é feita uma cirurgia que dura em torno aí de umas 2 horas para colocar esse sistema dentro, né, da coluna da pessoa. E depois que é feita a cirurgia, então a pessoa faz a sua recuperação, toma remédio, antibiótico, usualmente para evitar a infecção, e depois ela retorna para sua casa e depois de um período aí em torno de 2 semanas, a gente liga o aparelho e então ele começa então a bloquear a dor e a trazer o alívio para a pessoa. Olha que legal, pessoal. Então, você já tinha escutado falar nesse tipo de tratamento para quem sofre com dor crônica? Então, vou mostrar aqui mais uma vez, olha. Então, o eletrodo fica aqui, o fiozinho fica aqui dentro da medula, né, por baixo do osso. Existe até maneira de se fazer isso sem o corte aqui em cima, você pode fazer de forma percutânea, mas com corte, então ele fica aqui dentro. E ele se conecta então nesse gerador que fica usualmente na região glútea da pessoa. Abaixo da linha da calcinha, no caso da mulher, ou da cueca, se for homem, justamente para não aparecer. Se a pessoa for à praia, a um balneário, alguma coisa, não vai aparecer. Então, é dessa forma que ele fica, tá? Olha, a Ingrid está perguntando, doutor, é muito caro a cirurgia? Bom, Ingrid, eu não consigo te falar de preço aqui, quanto custa, mas eu posso te dizer que ela custa um valor e o SUS ainda não cobre essa cirurgia. Então isso é uma questão importante aqui pra gente falar, tá? O SUS, Ingrid, ainda não cobre. Agora, para te dizer o preço da cirurgia, a gente precisa fazer um orçamento, porque tem a questão do hospital,
tem a questão do chip, né, do marca-passo aqui, e tem a questão da equipe médica. Então, juntando tudo isso, vai dar um valor, tá? Esse valor vai variar, né? Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Esse valor vai variar de acordo com o hospital que vai ser feito, com o chip que vai ser usado. Por exemplo, tem chip que é recarregável, tem chip que não é recarregável, tem chip que tem uma durabilidade maior, tem outro chip que tem uma durabilidade menor. Então tudo isso vai interferir no custo final da cirurgia, tá, Ingrid? Mas o preço, assim, só é possível a gente passar fazendo um orçamento, tá? Mas o valor aí vai depender desses parâmetros que eu coloquei para você, tá bom? E quem pode, por exemplo, né? Quem são as pessoas que sentem dor, que são candidatas, ou seja, que podem se beneficiar desse tratamento? Por exemplo, pessoas que já operaram de hérnia de disco e continuam com dor. Aliás, é muito comum, né? A pessoa faz uma cirurgia de hérnia de disco, melhora daquela dor da hérnia, muitas vezes, né? Aquela dor que vai pro pé, pra perna, tudo. Mas ela acaba continuando com uma dor na região da cirurgia, com essa dor na costa, aquela dor que incomoda, dificulta a pessoa de se locomover, né? Dificulta a pessoa de trabalhar, dificulta a pessoa de ter suas atividades normais, né? Então, isso faz com que as pessoas, muitas vezes, mesmo operando, ela continue, não fique livre da dor. Então, para esse grupo de pessoas, a estimulação medular pode ajudar e costuma ajudar muito bem a pessoa a ter qualidade de vida, tá? O outro grupo de pessoas, pessoas que já botaram parafuso muitas vezes na coluna, né? Que já fizeram o que a gente chama de artrodese, tá? Observem. Tá? Então, pessoas, por exemplo, que já colocaram parafuso na coluna e mesmo assim continuam com dor, o que também costuma ser muito comum, né? A pessoa opera, coloca parafuso, né, na coluna e aí depois continua com a dor. Então, essas pessoas também são candidatas à colocação do chip ou do marca-passo, medular, tá? Quais são as outras pessoas, por exemplo, que precisam? Por exemplo, pessoa que, sabe aquelas pessoas que sofreram acidente de moto, usualmente, e que lesaram o plexo braquial, ficaram com o braço assim, bobo, né? E sem movimento, mas que sentem dor no braço, essas pessoas também são candidatas. No caso aqui, o estimulador é colocado aqui na região cervical, tá? Quando a dor é lombar, a gente coloca aqui na região glútea, né? Mas quando é cervical, ele é colocado aqui na coluna cervical, né? Aqui, opa, eu estou apontando em mim, né? Ele é colocado aqui, o eletrodo, e o gerador fica aqui no meio da costa da pessoa, que ela nem sente que tem algo ali, tá? Pessoas que têm, sabe aquela neuralgia do herpes? Sabe aquela doença que dá o cobreiro? A pessoa muitas vezes tem aquela dor na região onde formaram aquelas bolhas, e essa dor muitas vezes acaba com a vida da pessoa, né? Então, nesse caso, a estimulação medular também pode ajudar. Oi, dona Filomena, boa noite, obrigado pela presença. Dona Maribel está aqui também, obrigado. Deixa eu ver quem mais. Patrícia, bem, obrigado. Aqui, só ajeitar aqui o celular. Ok? Que mais? Que outro tipo de dor que pode ajudar? Pessoas que sofreram traumatismo na coluna, né? Então, acontece às vezes a pessoa sofreu um traumatismo na coluna. Esse traumatismo atrapalhou, né, a força da pessoa, mas acontece às vezes de ficar a dor. A pessoa, quer dizer, ela está sem o movimento das pernas muitas vezes, ou dos braços, mas ela sente dor. Então, essa dor atrapalha muito, muito mesmo a vida da pessoa. Então, nesse caso, a estimulação medular também está
indicada, né? Claro que o paciente tem que passar por uma avaliação. Algumas vezes tem que ser feito o bloqueio teste, que a gente fala. O que é o bloqueio teste? Antes de botar o chip definitivo, coloca-se um chip provisório para ver se a pessoa vai realmente melhorar. E aí só depois que ela assim, realmente melhorou, aí sim faz-se o chip definitivo, tá? Por que isso é importante às vezes fazer isso? Porque pode ser que às vezes a pessoa não, digamos assim, não melhore, né, com o chip. Então você vai fazer uma cirurgia toda, colocar um chip ali e a pessoa muitas vezes não melhora, então às vezes compensa fazer um teste antes para só depois então fazer, tá? Então vamos lá, pessoal. O que melhora na vida da pessoa depois que ela colocou o chip? Então, cerca de 50% a 70% de melhora na dor. Se você pensar bem, a pessoa que sofre com dor crônica, primeiro, ela já está tomando vários remédios. Ela toma opioides, como tramal, codeína e outros. Ela toma medicamento para depressão, ela toma medicamento para dormir, ela toma vários medicamentos já. Então, se você conseguir aí 50% a 70% de melhora na dor, você pode reduzir o uso desses remédios. E esses remédios, pessoal, além de serem caros, né, ou terem um custo, eles provocam vários efeitos colaterais na pessoa, né? Então provocam fadiga, sonolência excessiva, falta de atenção, boca seca. No caso dos antidepressivos, a questão da atividade sexual, ele altera. Enfim, são vários efeitos colaterais. Então, se com o chip aqui, ó, com o chip, a gente conseguir reduzir esses remédios, já vai trazer muita qualidade de vida para a pessoa, sem dúvida nenhuma. A Ingrid pergunta: doutor, eu tenho 3 hérnias de disco na coluna lombar e cervical, e minhas pernas ficou paralisada, tive que fazer fisioterapia e voltei a andar, mas sinto muita dor. Ingrid, pode ser que esse tratamento sirva para você. Eu não consigo te afirmar assim aqui, né, numa live, se é ele, mas se você puder, por exemplo, se você puder passar em consulta, se ainda não passou, claro, porque eu não vou lembrar de cabeça aqui todo mundo, mas a gente pode avaliar e ver se essa cirurgia ou algum outro procedimento pode ser utilizado para você ter alívio da dor, tá? Olha, Andréia Serrão, bem-vinda, Andréia, estava comigo aí segunda-feira no Filoiola. Daniel SP também está aqui. Obrigado, pessoal que ainda não segue o perfil, peço que siga aí, vai aprender bastante, vai ter muitas dicas aí para vocês. Eliette também está aqui. Muito obrigado, pessoal, por estarem aí. Ainda mais hoje, véspera de feriado aí, né? Vocês estarem numa live aqui é muito bom, é muito gratificante. Que mais, pessoal? Muita gente pergunta assim: doutor Francinaldo, mas vai colocar esse negócio aí, eu vou ficar sentindo choque? Então, às vezes a pessoa fica com essa dúvida, né? Eu vou ficar sentindo choque? Não necessariamente, tá? Não necessariamente a pessoa vai ficar sentindo choque. Às vezes ela nem sente nada. Às vezes ela sente um pouquinho de choque na perna e tal, mas nada que atrapalhe a vida dela. Então a Assunção Silva pergunta aqui: doutor, o que exatamente a comparação à esclerose mesial temporal múltipla tem a ver com a medula espinhal? Você pode me explicar um pouquinho, por gentileza, desde que... tá, obrigado. Então vamos lá, deixa eu te explicar aqui rapidinho, Assunção. Esclerose mesial temporal é uma doença do hipocampo e é uma causa de epilepsia, tá bom? E a esclerose múltipla é uma doença predominantemente da coluna e ela causa alteração na motricidade, na sensibilidade e até na visão, tá? Então, só para vocês entenderem, apesar do nome ser esclerose, mas são doenças totalmente diferentes, tá bom, Assunção? Então, são duas coisas totalmente diferentes. Apesar de ambas terem a esclerose no meio, mas são doenças totalmente diferentes, tá? Bom, pessoal, o que mais?
Quem de vocês aqui já fez vários tratamentos para dor e não teve sucesso? Né? Claro, quem tem dor, né? Ou você já viu alguém fazer um tratamento para dor e não ter sucesso? Tenho certeza que muitos aqui. O que mais a gente vê, pessoal, nas pessoas com dor é a falta de sucesso no tratamento. A Ingrid coloca aqui: você é um excelente médico. Muito obrigado, Ingrid, de coração, tá? Então, é muito comum isso acontecer. Você fazer um tratamento e falhar. Por que, pessoal, a gente fala isso? Porque a pessoa com dor crônica, ela já sofre tanto, ela já está sofrendo há tanto tempo, que ela quer melhorar rapidamente da dor. Né? Eu sei que muitas pessoas digam assim: ah, mas para mim já é normal sentir a dor. A gente sabe que não é normal. Não é normal você sentir dor o tempo todo, tá? Então, a Lopes Maria, oi, Lopes Maria Luzia Batista, obrigado por estar aqui. A Eliette SFIG coloca aqui: eu já fiz cirurgia na coluna, mas não resolveu nada. Eliette, não sei qual foi o tipo de cirurgia que você fez, se você puder colocar aí, se foi para hérnia de disco, se foi para botar parafuso, qual foi a cirurgia, mas eu estava falando aqui que uma das indicações é quando você faz uma cirurgia para a coluna e 10 vezes continua com a dor. Aí a cirurgia de colocar o chip aqui, ó, o estimulador medular, eles costumam ajudar bastante aí a melhorar a dor, tá bom, Eliette? Claro, eu não tenho como te dizer que é para o seu caso, mas no mínimo uma avaliação para dor seria importante aí para você, viu? Já que você já operou e não teve melhora. Então foi uma cirurgia de hérnia, Eliette. Então, olha, foi exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Uma das principais indicações Oi, dona Lúcia Gomes, obrigado aí, boa noite. Pode chegar, fica à vontade. Pessoal, hoje nós estamos falando da colocação do chip medular. Olha aqui o chip medular, viu, dona Lúcia? Para pessoas que sofrem com dores crônicas, aquelas dores da coluna do pescoço, da coluna das costas, da coluna lombar, que não melhoram. Então a Eliette está colocando aqui que ela já fez a cirurgia de hérnia e não melhorou. Então, Eliette, tem grande chance da colocação do chip ajudar você, tá? Claro que para isso precisa uma avaliação, mas a colocação do chip para pessoas que já fizeram cirurgia de hérnia é uma das indicações, tá? A Assunção coloca: eu já fiz tratamento para dor na coluna, chegou a ter crises de vez em quando, a ponto de mancar a minha perna. Tomo umas medicações e por tempo volta de novo. Então, dona Silva Elisângela Assunção, isso é muito comum, né? As dores na coluna acabarem voltando. Claro que precisa saber qual é a causa da sua dor na coluna, né? O que está causando isso e por que você não está melhorando, tá? Às vezes pode acontecer... já mandem o avião para os seus... Isso, dona Lúcia, exatamente. Ajuda muito, viu? Quanto mais pessoas a gente tiver aqui na live, mais o Instagram entende que a live é relevante e ele também ajuda a levar para mais pessoas. Obrigado aí, viu, dona Lúcia? Obrigado mesmo, tá? Então, pessoal, eu já passei para todo mundo aqui do meu aviãozinho, tá? Então vamos passar para vocês também, tá? Então, dona Elisângela, no seu caso, pelo menos uma avaliação aí, ela é, digamos assim, indicada para poder saber se a cirurgia ou essa ou outra pode ajudar você a não mais sentir dor, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. O que mais? Eu já falei aqui, como é que é o pós-operatório? Então, muita gente pergunta: doutor, eu vou fazer uma cirurgia dessa, eu vou ficar quanto tempo sem poder andar? Eu vou ficar quanto tempo sem poder me mexer? Eu vou ter que ir para UTI? Vou ter que tomar sangue? Como é que tem? Pessoal, existem muitos mitos ao redor da cirurgia de estimulação medular. Existem muitos mitos, muitas coisas que não são verdadeiras. Primeiro ponto, o tempo de hospital, só para vocês terem uma ideia, varia de 2 a 3 dias. Olha só.
Então é um tempo bem curto. E a principal função desse tempo é para a pessoa muitas vezes tomar um antibiótico. O antibiótico aqui ele é fundamental para evitar infecções. Por isso que a pessoa muitas vezes tem que ficar esse período aí de 48, 72 horas, tá? Depois ela vai para casa dela, né, no caso, e vai se recuperar lá. Continua tomando os remédios da dor, continua fazendo a sua fisioterapia, as suas terapias que já fazia. Depois de cerca de 2 semanas, mais ou menos, a pessoa volta para as suas atividades normais e o estimulador então é ligado, né? A pessoa volta lá no consultório para ligar o aparelho e aí então começar a ter os efeitos, tá? Então depois de 2 semanas a gente já libera a pessoa para as atividades normais. Não precisa tomar sangue, não precisa de ficar na UTI, a não ser que haja alguma condição que realmente exija, mas na maioria das vezes não precisa, e a recuperação costuma ser muito boa, tá? Então vejam que é um pós-operatório assim muito tranquilo, tá bom? Deixa eu ver aqui. A pergunta é da Índia. Doutor, como eu tenho epilepsia, quando eu tenho as crises de convulsão, a coluna fica bem inflamada. Fico até sem mexer. E toma pregabalina. Então, dona Ingrid, as crises de epilepsia podem sim provocar dor na coluna em geral. Não é uma dor que precise de cirurgia na coluna, mas é uma dor que incomoda bastante por conta da contratura muscular, tá? O que mais? Deixa eu perguntar aqui. Outro mito, por exemplo, né? Que quem tem um estimulador medular, por exemplo, uma dúvida, pode passar pela porta magnética, aquela porta de banco, porta de loja ou outras coisas, né? Poder pode, tá, pessoal? Mas na verdade sim, não pela porta, porque o alarme lá vai disparar. Mas a pessoa, depois que coloca o estimulador, ela recebe uma carteirinha igual de quem tem marca-passo de coração, e com essa carteirinha então ela tem acesso o raio-x, né? Ela passa por fora, no banco ela entra por outra porta, numa loja ela entra por outra porta, entendeu? Então é assim que funciona aí a resposta, né? O uso da carteirinha aí para a pessoa que tem o chip, tá? Então aqui a Assunção colocou, né? Assunção, Silva Elisângela Silva. Imagina para quem tem fibromialgia, fora outras coisas, é um Deus do céu. Pois é, pessoal, quem sofre com fibromialgia é uma doença chatinha de se tratar, né? Chatinha de se tratar, mas que tem tratamento. Nem sempre a fibromialgia vai precisar da cirurgia do estimulador medular, tá, dona Lúcia? Mas existem outros tratamentos, inclusive nós temos uma live aqui com a doutora Dara Assunção, em que ela mostra muito bem como é que é feito o tratamento da pessoa com fibromialgia, tá bom? Então quem quiser pode assistir aqui. E a dona Lúcia pergunta, doutor, quando se perde essa carteira, o que fazer? Bom, primeiro ponto, dona Lúcia, quando a empresa manda a carteirinha para a senhora, geralmente ela manda 2, porque a senhora usa uma, a outra fica guardada, ok? Então já fica uma de reserva. Se perder a carteirinha, a primeira coisa a fazer é entrar em contato com o seu médico e avisá-lo que perdeu a carteirinha. Aí o que é que a gente faz? A gente faz um laudo dizendo que a senhora tem o chip, que usa o chip há tanto tempo e que tem que ter essa restrição ao passar pelo raio-x, porta magnética e etc. Tá? Então a senhora anda com esse laudo. Inclusive hoje o laudo é digital, pode estar no seu celular, em qualquer outra coisa. E claro, ao mesmo tempo, avisa a empresa, né, que a senhora perdeu sua carteirinha e a empresa manda uma segunda via para a senhora, né, para a senhora não perder. Entendeu direitinho? Aí é bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Não costuma dar problema nenhum, não, o fato de perder a carteirinha, tá? Ok, pessoal? Então, respondidas aqui as perguntas, né?
Hoje, dona Lúcia, está tudo muito tecnológico, né? Então, hoje a senhora pode andar com o seu laudo no seu celular, com uma cópia da sua carteirinha no seu celular, sem precisar andar com ela física, né? Inclusive hoje documentos, tudo é tudo muito digital, né? Que bom, né? Que aí, desde num dispositivozinho de celular, você tem tudo que você precisa ali para fazer suas atividades. A S. Claudiane entrou aqui, obrigado, Claudiane. Se você não segue o perfil aqui, siga, tá? Você vai aprender bastante. E pessoal, estamos chegando aí ao final da nossa live, né? Eu estou fazendo a live um pouco mais curta, porque hoje é véspera de feriado, enfim, as pessoas têm seus compromissos, alguns vão viajar aí amanhã e tal, outros vão aproveitar só para descansar, para relaxar, curtir aí a família, os amigos. Então, uma livezinha um pouco mais curta, mas muito instrutiva aí para todos vocês, tá? A Claudiane que entrou agora, Claudiane, se você não segue o perfil aí, eu peço que siga, tá bom? Para você aprender bastante aí sobre a estimulação medular. A outra dúvida, muita gente pergunta, né? O SUS cobre? Pessoal, o SUS não cobre, tá? Não cobre. Alguns pacientes conseguem usando a via judicial, né? Mas é aquela coisa, é um monte de processo, demora, às vezes demora anos, né? Para a pessoa conseguir. E vocês sabem, né? Que quem está sofrendo com dor crônica, né? Quem está sofrendo com dor crônica, às vezes não pode esperar aí 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para poder fazer um procedimento que vai trazer um grande alívio da dor, tá? Então, é isso aí, pessoal. Se alguém tiver mais... Vocês têm mais alguma dúvida, querem colocar mais algum comentário aqui sobre o tema da live de hoje, tá tudo ok? Então agora vocês já conhecem aqui, ó, a nossa colunazinha aqui, a gente usa para demonstração. Coluna cervical, coluna torácica, coluna lombosacra e os nervos saindo aqui da coluna, ó, tá? E também o chip, né, que coloca, um modelo aqui de chip, e aqui o eletrodo aqui, que fica então na região da medula, que leva os estímulos, para o cérebro e que o aparelho ajuda a bloquear, a controlar. Então, o perfil Rock in Rio 123 colocou, sente muita dor nas pernas. Rock in Rio, dor nas pernas pode ser muitas coisas, inclusive problema na coluna, tá? Então, precisaria investigar a causa da sua dor, tá? Para daí, então, a gente poder propor um tratamento que seja eficaz para você ter alívio da dor nas pernas, tá? Porque as dores nas pernas atrapalham muito, muito mesmo, a qualidade de vida da pessoa. Às vezes não deixa você dirigir, não deixa você relaxar, não deixa você caminhar, às vezes você precisa de ajuda, enfim. Então são muitas limitações aí que as dores na perna provocam. Vinícius Monteiro entrou aqui. Vinícius, obrigado também por estar seguindo o perfil. E pessoal, eu quero pedir aqui para vocês o seguinte, e deixar uma mensagem, ó. Quero pedir para vocês que escreva aqui nos comentários a palavra salvou, tá? Que é para a pessoa que já tentou de tudo para dor e não teve melhora. Compartilhe essa live com as pessoas do perfil de vocês, indiquem as pessoas aqui para a clínica, tá? Para que a gente possa estar trazendo conteúdo de excelente qualidade aí para vocês. E principalmente eu quero dizer o seguinte, pessoal, dor crônica não é normal, tá? Não é normal. Quem diz assim, eu já me acostumei com a minha dor, ela já faz parte da minha vida, tá errado, pessoal, tá? Tá errado. Sentir dor o tempo todo não é normal. Dona Margarete, boa noite. Dona Neuci, boa noite. Rock in Rio colocou aqui, eu tomo Depaquene e carbamazepina, isso tem a ver com as dores. Assim, Depaquene e carbamazepina são remédios que ajudam a controlar a dor, viu, Rock in Rio? Então, se você toma esse remédio e ainda sente dor, não é o remédio que está provocando a causa, tá bom? O Daniel SP pergunta, esse estimulador é o mesmo usado na cirurgia de VNS e da de DBS? Assim, eu posso te dizer, Daniel, que a tecnologia é a mesma, mas o estimulador não é o mesmo, tá? O estimulador não é o mesmo, é outro modelo, tá?
O VNS é um, o DBS é outro e o estimulador medular é outro. Mas a tecnologia envolvida é muito parecida, tá? Mas não é o mesmo não, são dispositivos diferentes, tá bom? E o eletrodo também é diferente, o eletrodo do DBS é de um jeito, o eletrodo do VNS é de um jeito e do estimulador medular também é de outro jeito. Mas a tecnologia, repito aqui, é a mesma, tá bom? Então, pessoal, não é normal sentir dor. Quem sente dor crônica aqui, já tratou de várias formas e não melhorou, procure um especialista. Quem quiser conhecer aqui a FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal, nós estamos equipados, né, com conhecimento e tecnologia para atender você da melhor forma possível. Então você que sofre com epilepsia, você que sofre com dor crônica, você que sofre com distúrbio de movimento, como doença de Parkinson, tremor essencial, né? Você que tem transtorno psiquiátrico refratário, como depressão grave, transtorno obsessivo compulsivo, você que precisa de tratamento com medicamento à base de cannabis, né? Criança que tem autismo, criança que tem TDAH, a epilepsia também, insônia, dor de cabeça, ansiedade, depressão, várias outras condições. Procure a gente aí, entre em contato no direct, nosso time está pronto aí, preparado para atender você. Eu, a doutora Dara Assunção, o doutor Igor, e agora recentemente, pessoal, uma novidade aí para vocês, olha só, vou trazer uma novidade. Teremos uma colega neuropsicóloga atendendo lá na clínica com a gente. Ela está entrando na equipe, a doutora Érica Souza. Em breve nós vamos ter uma live aqui com ela. Então nós já vamos ter uma neuropsicóloga lá fazendo as avaliações e atendendo as pessoas que precisam, tá? Para que a gente complete aí o nosso quadro. Temos aí a parceria com o Dr. Nicodemos, que é ortopedista, e com vários outros setores, né? Então, saibam que a gente está se estruturando cada vez mais, está se equipando cada vez mais, está se atualizando cada vez mais, tudo para trazer para você o que há de melhor no termo de tratamento neurológico e neurocirúrgico, tá bom? Pessoal, quero agradecer a presença de todos, obrigado de coração, quero desejar um feliz feriado aí, Corpus Christi, para vocês, um ótimo final de semana e dizer para vocês que na próxima quarta-feira teremos a nossa live novamente, vai ser um outro tema de dor, eu vou selecionar ainda para vocês, e dizer para vocês também o seguinte, tá? Curtam as dicas da FG. Então essa semana nós teremos as dicas, fiquem atentos aqui no Instagram que vai chegar para vocês aí, para vocês curtirem, compartilharem e claro, né, aprenderem e aplicar como socorrer uma pessoa aí que está passando por uma situação difícil, tá bom? Pessoal, obrigado a todos e até a nossa próxima live, tá? Um abração, tchau, tchau.